Tudo começou como uma tragédia impensável que abalou a tranquila cidade de Itumbiara, no estado de Goiás. Na manhã de uma quinta-feira fatídica, o país foi despertado com a notícia chocante do assassinato de dois irmãos, Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8 anos. O autor desse crime horrendo, o próprio pai das crianças, Thales Naves Alves Machado, um homem de 40 anos que ocupava um cargo de secretário municipal na gestão do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, de quem era genro. O cenário inicial era de pura consternação e incredulidade. Como um pai, figura de proteção e amor, poderia cometer um ato tão brutal contra seus próprios filhos? A comunidade estava em choque, e as primeiras informações que emergiram já apontavam para um desfecho ainda mais sombrio, com Thales também tirando a própria vida, deixando um rastro de dor e questionamentos que rapidamente se espalhariam pelas redes sociais e noticiários por todo o Brasil. Para compreender a magnitude da tragédia que se desenrolou, é crucial recuar no tempo e conhecer os personagens principais envolvidos antes que seus destinos se entrelaçassem de forma tão devastadora. Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, não era uma figura anônima em Itumbiara. Pelo contrário, sua posição como secretário de governo municipal o colocava em destaque na política local. Além da projeção profissional, Thales era casado com Sara Barbosa Machado, conhecida socialmente como Sara Tinoco, filha do então prefeito da cidade, Dione Araújo. Essa união familiar com a figura política mais proeminente da cidade conferia a Thales um certo prestígio e influência, ainda que por vezes discreta. O casal havia construído uma família com a alegria e a vivacidade de 2 filhos, Miguel, um menino de 12 anos, entrando na pré-adolescência, com seus próprios sonhos e descobertas, e Benício, o caçula de 8 anos, em plena infância, descobrindo o mundo com a curiosidade e inocência típicas de sua idade. Nas redes sociais e no convívio social, a família parecia apresentar a imagem de um lar feliz e consolidado. Fotografias, muitas delas compartilhadas pelo próprio Thales, retratavam momentos de lazer, comemorações e o carinho entre pai e filhos. Eram imagens que falavam de um pai orgulhoso, envolvido na vida dos garotos, seja em passeios, eventos escolares ou simplesmente no dia a dia. Essa fachada de normalidade e felicidade, no entanto, guardava tensões e conflitos internos que, aos poucos, corroíam a estrutura familiar e se intensificavam nos bastidores da vida de Thales e Sara, culminando em uma espiral descendente que ninguém poderia prever publicamente. A aparente harmonia familiar que Thales Machado exibia nas redes sociais e em seu círculo social escondia uma realidade bem mais turbulenta e dolorosa. Nos meses que antecederam a tragédia, o casamento de Thales com Sara Tinoco passava por uma crise profunda que se arrastava há algum tempo. Relatos e investigações subsequentes apontaram para um relacionamento conturbado, marcado por desentendimentos e, mais recentemente, pela decisão de Sara de se separar. Ela havia expressado o desejo de terminar o relacionamento e, inclusive, já havia saído da residência do casal, levando consigo os filhos. Essa separação, embora dolorosa, parecia ser um passo em busca de paz e resolução para Sara. No entanto, para Thales, a ideia da separação e, principalmente, a possível perda definitiva da convivência com os filhos parecia insuportável. Testemunhos de amigos e familiares próximos indicam que Thales se mostrava profundamente abalado, chegando a apresentar sinais de um quadro depressivo e ansioso. Ele não aceitava o fim do casamento e, de acordo com informações que surgiram após o ocorrido, tentava a todo custo reatar a relação, enviando mensagens e fazendo apelos a Sara.
Essa insistência, porém, esbarrava na determinação da esposa, que já havia, inclusive, formalizado um processo de separação judicial. A tensão era palpável, e os filhos, Miguel e Benício, certamente sentiam o peso desse conflito parental, navegando em um ambiente familiar cada vez mais instável, o que para Tales parecia ser uma carga insuportável, conforme ele mesmo viria a expressar, estava diretamente ligada a essa deterioração de seu relacionamento e à iminência de uma reestruturação familiar que ele se recusava a aceitar. Apesar da crescente tensão e da iminente separação, Tales mantinha uma rotina de proximidade com os filhos, Miguel e Benício. Essa proximidade, no entanto, assumiria um tom sinistro nos momentos que antecederam a tragédia. Na noite que antecedeu o crime, Tales pegou os 2 filhos na casa de Sara, onde eles estavam morando desde a separação, para passarem a noite juntos na casa onde ele residia. Não havia nada de incomum neste arranjo. Era uma prática comum em muitas famílias separadas. Contudo, essa noite seria diferente. Em vez de simplesmente desfrutar da companhia dos filhos, Tales começou a postar em suas redes sociais uma série de vídeos e fotos dos meninos, demonstrando carinho e afeto de forma mais efusiva que o habitual. As legendas eram carregadas de declarações de amor, e a felicidade dos filhos era evidente nas imagens. Um desses vídeos, em particular, chamou a atenção por mostrar os garotos brincando e sorrindo, sem a menor ideia do destino cruel que os aguardava horas depois. Essas postagens, vistas inicialmente como a expressão de um pai amoroso, mais tarde seriam interpretadas como um macabro adeus, um registro final de uma felicidade pré-planejada ou talvez um desabafo desesperado de quem já havia tomado uma decisão irreversível. Paralelamente, Tales enviou mensagens a Sara, mais uma vez tentando convencê-la a reatar o relacionamento. Em uma dessas mensagens, ele até teria dito algo como "você vai se arrepender", que na época poderia ter soado como um lamento, mas que após o ocorrido ganhou ares de ameaça velada. A rejeição de Sara a esses apelos parecia selar o destino, não apenas dele, mas, tragicamente, de seus próprios filhos que dormiam sob seu teto, alheios ao plano que se formava na mente do pai. A fatídica madrugada começou a desenhar seus contornos mais sombrios após as últimas interações de Tales nas redes sociais e as mensagens trocadas com Sara. Por volta das 3 horas da manhã da quinta-feira, dia 12 de fevereiro, um vizinho de Tales relatou ter ouvido barulhos altos vindos da residência, inicialmente confundidos com fogos de artifício ou algum estouro inofensivo. Mal sabia ele que o som que ecoava na calada da noite era o prenúncio de uma tragédia indizível. Tales, de posse de uma arma de fogo, uma pistola, adentrou o quarto onde seus filhos, Miguel e Benício, dormiam profundamente, alheios ao terror que se avizinhava. Com uma frieza estarrecedora, ele disparou contra os meninos. Os detalhes exatos da sequência dos tiros, o número de disparos em cada criança e a exata cronologia dos eventos ainda seriam objeto de intensa investigação policial e perícia técnica, mas a brutalidade do ato era inquestionável. Após o crime hediondo contra os próprios filhos, Tales, que já havia arquitetado seu desfecho, voltou a se comunicar, não mais com Sara diretamente, mas com o mundo. Em um ato final e desesperador, ele publicou uma carta de despedida em suas redes sociais. Esta carta, escrita de forma confusa e carregada de rancor, tentava justificar seu ato incompreensível, atribuindo a culpa por suas ações e pelo fim de sua vida a Sara. Ele a acusava de traição, de ter arruinado a família e de levá-lo a um beco sem saída. A carta era um misto de desespero, ressentimento e uma clara tentativa de manipular a narrativa,
pintando-se como vítima das circunstâncias e da suposta infidelidade da esposa. Ele mencionava não suportar mais a carga que vinha enfrentando e que não conseguia seguir em frente sem a família completa ao seu lado, desconsiderando o papel central dos filhos e a própria autonomia de Sarah. Essa publicação, um grito final de desespero e vingança, seria uma das peças-chave para a compreensão do que se passava em sua mente perturbada, mas também uma evidência irrefutável do seu planejamento. Imediatamente após postar a carta, Tales cometeu suicídio utilizando a mesma arma que tirou a vida de seus filhos. A cena encontrada pelas autoridades horas depois era de um horror indescritível. Os corpos de Tales e Miguel jaziam no quarto, enquanto Benício, embora gravemente ferido, ainda apresentava sinais de vida. O silêncio que se seguiu aos tiros foi quebrado apenas pela chegada da polícia e do socorro médico, acionados por vizinhos ou por familiares que tentaram entrar em contato com Tales após as postagens alarmantes. A intervenção rápida conseguiu resgatar Benício, que foi levado às pressas para o hospital, mas a esperança de salvá-lo era tênue, dadas as gravidades de seus ferimentos. Este capítulo final da noite trágica não apenas selava o destino de uma família, mas também expunha a complexidade e a escuridão da mente humana, capaz de atos de amor profundo e de violência inominável. A carta de Tales, embora distorcida por sua perspectiva, revelava uma profunda crise de saúde mental e uma incapacidade de lidar com a perda e a rejeição, transformando-se em uma motivação devastadora para a aniquilação de tudo que ele supostamente mais amava. O amanhecer trouxe consigo a revelação brutal. Assim que os primeiros raios de sol tentavam romper a escuridão, a residência de Tales Machado tornou-se o epicentro de uma cena de horror inimaginável. Familiares e amigos, alarmados pelas mensagens e postagens perturbadoras de Tales nas redes sociais na madrugada, que incluíam a sinistra carta de despedida, tentaram incessantemente entrar em contato com ele. Sem sucesso, a apreensão se transformou em desespero e a decisão de chamar as autoridades foi inevitável. Quando a polícia e as equipes de socorro chegaram ao local, foram confrontados com um cenário que chocou até os mais experientes profissionais. Dentro da casa, a atmosfera era de morte e desolação. No quarto, o corpo de Tales jazia sem vida ao lado do filho mais velho, Miguel. A visão era dilacerante, com a confirmação de que os tiros que perturbaram a madrugada haviam concretizado o pior dos medos. Miguel, um menino de apenas 12 anos, havia sucumbido instantaneamente aos ferimentos provocados pelos disparos do próprio pai. No entanto, em meio a essa escuridão, um fio tênue de esperança cintilou. O caçula, Benício, de 8 anos, embora gravemente ferido, ainda apresentava sinais vitais. A equipe de resgate agiu com urgência e profissionalismo. Cada segundo era crucial. Benício foi rapidamente estabilizado e, em uma corrida contra o tempo, levado às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás, Hugo, em Goiânia, a cerca de 170 quilômetros de Itumbiara, dada a necessidade de atendimento especializado que não poderia ser oferecido localmente. A notícia da tragédia se espalhou como um incêndio. Não demorou para que a pequena Itumbiara fosse tomada por uma onda de choque e incredulidade. A residência foi isolada para o início das investigações periciais. O Instituto Médico Legal, IML, foi acionado para os procedimentos necessários e os primeiros levantamentos começaram a ser feitos pela Polícia Civil. A arma do crime, uma pistola, foi encontrada no local, confirmando a sequência dos fatos. A carta de Tales, que havia sido divulgada nas redes sociais, também foi apreendida e anexada ao inquérito,
como uma das principais peças do quebra-cabeça, fornecendo um vislumbre perturbador dos pensamentos e motivações do autor. A confirmação de que Tales era o genro do prefeito Dione Araújo só aumentou a visibilidade e o impacto do caso, tornando-o um escândalo de proporções nacionais. A dor da família de Sara e Dione era palpável, e a cidade inteira sentia o peso dessa perda brutal e inexplicável, enquanto aguardava por respostas que pareciam demorar a chegar. A vida de Benício, um garoto de apenas 8 anos, pendia por um fio tênue. No Hospital Estadual de Urgências de Goiás, ele havia sido vítima da violência mais impensável, baleado pelo próprio pai, e sua condição era gravíssima. Assim que chegou ao hospital, Benício foi imediatamente submetido a uma delicada cirurgia. Os médicos trabalhavam contra o relógio, lutando para reverter os danos causados pelos disparos e dar ao menino uma chance de sobreviver. A notícia de que Benício ainda estava vivo, mesmo que em estado crítico, trouxe um lampejo de esperança em meio ao desespero generalizado que havia tomado conta de Itumbiara. Uma corrente de orações e pensamentos positivos se formou, com pessoas de todo o Brasil acompanhando a cada boletim médico que era divulgado. A sociedade se uniu na torcida pela recuperação do pequeno guerreiro, simbolizando a inocência brutalmente ferida. Enquanto a batalha pela vida de Benício se desenrolava na UTI, a família, especialmente Sara Tinoco, mergulhava em um luto avassalador e em uma dor que parecia insuportável. Ela havia perdido um filho, Miguel, de forma instantânea e presenciou o outro, Benício, lutar pela vida em condições extremas. Para Sara, o cenário era de um pesadelo que se tornara realidade, agravado pelas acusações e pela narrativa distorcida deixada por Tales em sua carta. A dor da perda, a angústia pela vida de Benício e o choque do que havia acontecido se misturavam a um sentimento de incompreensão e de revolta. Ainda no mesmo dia da tragédia, a confirmação do falecimento de Benício abalou a todos, transformando a esperança em mais uma camada de luto. O pequeno não resistiu aos ferimentos, e Itumbiara foi tomada por uma tristeza ainda mais profunda. A cidade, que já chorava a morte de Miguel, agora também lamentava a perda de Benício, consolidando o caráter de chacina familiar. A brutalidade do crime, que ceifou a vida de 2 crianças inocentes pelas mãos do pai, tornou-se o centro das atenções nacionais, gerando debates intensos sobre saúde mental, violência doméstica e as pressões sociais e emocionais que podem levar a atos tão extremos. As investigações da Polícia Civil se aprofundavam, buscando respostas para o inexplicável, enquanto a comunidade se preparava para o velório e sepultamento dos 2 irmãos, um momento de profunda comoção e dor coletiva que marcaria para sempre a memória de Itumbiara. A notícia da morte de Benício, somada à de Miguel, lançou um véu de luto e incredulidade sobre Itumbiara e sobre todo o Brasil. O impacto da tragédia foi amplificado pela forma brutal como ocorreu e pela posição social de Tales Machado. O velório dos 2 irmãos, Miguel e Benício, realizado em Itumbiara, transformou-se em um evento de profunda comoção e, infelizmente, de grande tensão. Centenas de pessoas, entre familiares, amigos, colegas de escola dos meninos e membros da comunidade, se reuniram para prestar as últimas homenagens aos pequenos. A dor da perda era palpável e o ambiente era pesado, permeado por lágrimas e um silêncio quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços e pelas lamentações. No entanto, em meio a essa atmosfera de pesar, um episódio lamentável e profundamente perturbador marcou o velório. A mãe das crianças, Sara Tinoco, que já estava em estado de choque e desespero inimagináveis, foi alvo de hostilidades.
Em um ato de crueldade e julgamento público, algumas pessoas presentes no local passaram a culpá-la pela tragédia, insinuando que sua decisão de se separar de Tales e a suposta traição mencionada na carta de despedida do ex-marido seriam a causa do ocorrido. Gritos e acusações foram direcionados a ela, agravando ainda mais a dor da mulher que acabara de perder seus 2 filhos da forma mais bárbara possível. Familiares e amigos de Sarah tiveram que intervir para protegê-la e afastá-la dos agressores, que de maneira insensível e injusta transformaram um momento de luto em um palco para acusações infundadas. Esse episódio no velório expôs uma faceta sombria da repercussão do caso, o julgamento social. A carta de Tales, que visivelmente tentava manipular a narrativa e isentar-se de culpa, acabou encontrando eco em parte da opinião pública, que, sem o devido discernimento, propagou a ideia de que Sarah seria, de alguma forma, responsável pelo desfecho trágico. Esse comportamento irresponsável e cruel ignorava o fato de que a única responsabilidade pelo ato de assassinar os filhos e cometer suicídio era do próprio Tales Machado. A misoginia e a cultura de culpabilização da vítima emergiram de forma explícita, mostrando que, além de enfrentar a perda irreparável, Sarah teria de lutar contra um julgamento moral injusto e devastador. A repercussão nas redes sociais foi igualmente intensa e polarizada. Enquanto muitos expressavam solidariedade à família e condenavam veementemente o ato de Tales, outros replicavam as acusações contidas na carta do assassino, alimentando a narrativa de que a mãe teria provocado a ira do pai. A complexidade do caso e a carga emocional envolvida levaram a um debate acalorado, expondo a fragilidade das discussões online e a rapidez com que informações incompletas ou tendenciosas podem se espalhar, causando ainda mais dor às vítimas sobreviventes. Com a brutalidade dos fatos e a comoção nacional, a Polícia Civil de Goiás deu início a uma investigação rigorosa para esmiuçar cada detalhe da tragédia familiar. O caso, inicialmente registrado como homicídio seguido de suicídio, buscava não apenas confirmar a autoria dos crimes, que já parecia óbvia, mas também entender o contexto, as motivações mais profundas e as circunstâncias que levaram Tales Machado a cometer tamanha barbárie. As autoridades coletaram todas as evidências possíveis na cena do crime, incluindo a arma de fogo utilizada, que foi apreendida para perícia balística. Os corpos de Tales e de Miguel foram submetidos a exames no Instituto Médico Legal, IML, que corroboraram as causas das mortes. Os resultados da necropsia de Benício, que faleceu no hospital, também foram anexados ao inquérito, confirmando que os ferimentos eram compatíveis com disparos de arma de fogo. Um dos pilares da investigação foi a análise da carta de despedida deixada por Tales. Peritos grafotécnicos foram acionados para confirmar a autoria da escrita, e o conteúdo da carta foi minuciosamente estudado para tentar decifrar o estado mental do autor e suas motivações. A carta, que circulou amplamente nas redes sociais, revelava um discurso confuso, carregado de vitimização e acusações diretas à esposa Sarah Tinoco. Tales alegava uma suposta traição e a destruição da família como os gatilhos para suas ações. Essa peça de evidência se tornou crucial para entender a mente perturbada de Tales, mas também gerou debate sobre a ética da divulgação de tal conteúdo e seu impacto na reputação de Sarah, que já sofria com a dor da perda. A Polícia Civil também coletou depoimentos de familiares, amigos e colegas de trabalho de Tales e Sarah. O objetivo era traçar um perfil do relacionamento do casal, investigar o histórico de brigas, as alegações de Tales sobre a traição e a dinâmica familiar antes do crime.
Amigos e pessoas próximas confirmaram a crise no casamento e o desejo de separação de Sara, bem como a dificuldade de Thales em aceitar o fim da relação. Também vieram à tona relatos sobre o temperamento de Thales e a forma como ele lidava com a rejeição e a frustração. Embora o principal suspeito estivesse morto, a investigação era vital para fechar o ciclo de dor e dar à família das vítimas, especialmente Sara, um mínimo de paz e clareza sobre o que aconteceu. O inquérito visava, portanto, a reconstituição dos fatos, a compreensão da cronologia dos eventos que antecederam a tragédia e a confirmação de que não havia a participação de terceiros. A complexidade do caso exigia uma apuração detalhada, mesmo que o desfecho criminal fosse o arquivamento devido à morte do autor. No entanto, o impacto social e a necessidade de respostas para a comunidade tornaram essa investigação um marco na abordagem de crimes passionais e violência intrafamiliar, especialmente aqueles que envolvem o assassinato de crianças. O término da investigação policial, embora fundamental para esclarecer a dinâmica dos crimes, não trouxe o fim do sofrimento para Sara Tinoco. Pelo contrário, a ela restou a tarefa hercúlea de tentar reconstruir a vida após a perda insondável de seus 2 filhos, Miguel e Benício, assassinados pelas mãos do pai que também se suicidou. A dor da orfandade de seus próprios filhos era avassaladora, mas Sara ainda teve que enfrentar um cenário de julgamento e estigmatização pública que se seguiu à tragédia. A carta de Thales, repleta de acusações e manipulações, havia plantado sementes de dúvida e culpa na mente de parte da população, que, influenciada por narrativas distorcidas, apontava o dedo para a mãe enlutada. Essa cruel reviravolta na narrativa expôs a fragilidade da justiça social e a facilidade com que a opinião pública, munida de informações incompletas e vieses, pode se voltar contra as vítimas. Sara, que deveria receber apoio e compaixão, viu-se defendendo sua honra e sua imagem, além de lutar contra o luto mais profundo que uma mãe pode sentir. Amigos e familiares próximos a Sara, no entanto, se mobilizaram para desmentir as acusações de Thales, buscando resgatar a verdade sobre o relacionamento do casal e sobre o caráter da mãe. Eles reiteravam que a decisão de Sara de se separar era um ato de autodefesa e que a crise no casamento não justificava, sob hipótese alguma, a barbárie cometida pelo pai. O caso de Itumbiara transcendeu a esfera criminal e se tornou um doloroso estudo de caso sobre a violência intrafamiliar, a saúde mental e as consequências de relacionamentos abusivos. A tragédia levantou questionamentos importantes sobre como a sociedade lida com homens que não aceitam o fim de um relacionamento e as potenciais ameaças que isso representa para as famílias. A figura de Thales, que até então era vista como um pai de família e um profissional respeitado, foi redesenhada pela opinião pública como um agressor, um manipulador e, finalmente, um assassino. A imagem que ele cultivava nas redes sociais, de pai amoroso e dedicado, foi desmascarada pelos atos brutais que cometeu. Para Sara, o caminho da recuperação seria longo e tortuoso. Longe dos holofotes e do escrutínio público, ela precisaria encontrar forças para seguir em frente, honrando a memória de Miguel e Benício e enfrentando as cicatrizes emocionais de uma perda que jamais seria completamente superada. Sua história se tornou um testemunho silencioso do custo humano da violência e da necessidade urgente de discutir e prevenir tais atos, oferecendo suporte a vítimas e desmistificando a ideia de que o amor ou a posse podem justificar crimes tão hediondos. O caso da família de Itumbiara, com sua carga de horror e a destruição de uma família inteira, ecoou muito além das fronteiras de Goiás.
A tragédia se tornou um doloroso lembrete da complexidade da violência doméstica e intrafamiliar, especialmente em contextos onde a saúde mental, o machismo e a incapacidade de aceitar a rejeição se misturam de forma explosiva. A história de Thales Machado, um homem com posição social e aparentemente integrado, que cometeu um ato tão hediondo, abriu um debate nacional sobre os perigos da masculinidade tóxica, onde o sentimento de posse e controle sobre a mulher e os filhos pode levar a desfechos devastadores quando confrontado com a autonomia da parceira. A repercussão do caso também lançou luz sobre a importância vital da atenção à saúde mental. As investigações e os relatos de amigos indicavam que Thales apresentava sinais de desequilíbrio e depressão nos meses que antecederam o crime. No entanto, esses sinais não foram ou não puderam ser interceptados a tempo de prevenir a catástrofe. Isso ressaltou a necessidade de desestigmatizar as doenças mentais e de criar mecanismos mais eficazes para que indivíduos em sofrimento, especialmente aqueles com tendências violentas ou impulsivas, possam buscar ajuda profissional. A ideia de que um homem não chora ou não pede ajuda é uma barreira perigosa que custou a vida de inocentes. Além disso, o caso de Itumbiara serviu como um alerta contundente sobre a revitimização. Sara Tinoco, a mãe e esposa que sofreu a perda mais profunda, foi injustamente culpada e julgada por parte da opinião pública, influenciada pela narrativa construída pelo assassino. Essa experiência dolorosa sublinhou a urgência de uma mudança cultural que priorize o acolhimento e a proteção das vítimas, em vez de reproduzir preconceitos e estigmas. A sociedade precisa aprender a não culpar a vítima, mas a responsabilizar unicamente o agressor por seus atos. Hoje, a memória de Miguel e Benício permanece como um clamor silencioso por justiça e por um mundo mais seguro, onde nenhuma criança precise temer a figura paterna. A tragédia de Itumbiara, por mais dolorosa que seja, continua a ser um caso de estudo e uma narrativa essencial para canais de true crime e para a sociedade em geral, servindo como um doloroso espelho para nossas falhas coletivas na proteção dos mais vulneráveis e na abordagem de problemas complexos como a violência intrafamiliar e a saúde mental. A luta contra o esquecimento desses jovens e contra a banalização da violência é um dever contínuo para que tragédias como essa nunca mais se repitam.